Pessoal, desde o dia 7 de outubro, quando o grupo Hamas fez um ataque inesperado ao sul de Israel que vitimizou mais de 1.000 pessoas, Israel começou um movimento de bombardeio à faixa de Gaza. E, enfim, tem vitimizado muito mais gente, tem matado muito mais gente, e eu acredito que isso não está sendo abordado de modo geral na mídia da maneira que deveria. Então vou explicar isso depois da vinheta. Sejam bem-vindos aos Contos da Península, seu canal sobre cultura árabe e Oriente Médio. E vamos falar, dessa situação da Palestina envolvendo Hamas e o Estado de Israel. Eu não vou abordar muito a questão da história desse conflito, da questão da disputa por terras, de como surgiu o Estado de Israel, porque isso eu já abordei no primeiro vídeo desse canal, há 2 anos, quando já estava havendo um outro conflito envolvendo Israel e o Hamas. Só que dessa vez foi algo que ganhou muito mais projeção, porque foi o maior ataque que o Hamas realizou contra, enfim, contra israelenses, contra o Estado de Israel, que atingiu mais pessoas. E muito que tem se visto as pessoas falarem, muitas vezes por uma questão, às vezes até religiosa, tratar esse conflito como uma questão religiosa ou tratar como se fosse um espectro ali entre judeus e muçulmanos, como ou como tivesse um ódio natural entre as duas religiões, ou que fosse uma questão que os árabes tivessem uma, entre aspas, uma natureza terrorista e que quisessem exterminar os judeus. O que não faz muito sentido, não, na verdade não tem sentido nenhum. É um conflito que enfim, já tem quase 100 anos, e que acontece quando a ONU faz uma proposta de criar um Estado para um povo judeu, o que eu não acho que seja errado o povo judeu ter o seu Estado, querer ter o seu país, toda nação deveria ter direito, a um Estado, a um país, como os curdos não têm, como o povo saari da Saara Ocidental não tem, e tantos outros povos que buscam o seu estado, o seu país e não tem, e não há uma preocupação da ONU resolver isso. E aí quando deram a solução de criar um Estado de Israel, foi uma solução que não foi aceita pelos povos árabes, pois eles viviam naquela região, da Palestina, que ele era um espaço, enfim, deles. Você não vai construir um país em cima de outro. Se as pessoas ali não aceitavam, não queriam, a solução que foi dada foi uma solução sem sentido. E isso não quer dizer que eu sou anti-sionista ou antissemita, que é algo também que eu vejo até alguns
algumas pessoas, até alguns youtubers que tentam associar qualquer crítica ao Estado de Israel, qualquer ação violenta que o Estado de Israel comete, qualquer crítica ao Estado de Israel, como um antissemitismo, como se fosse perfeito, né? Fosse um país perfeito, que não cometesse nenhum tipo de crime, que não cometesse nenhum tipo de abuso, que não matasse nenhum tipo de pessoa inocente, né? Nenhum tipo de civis. Então a solução que foi dada naquele momento não foi uma, uma solução mais adequada. Eu acredito que se os países que tanto lutassem pelo, pela questão do sionismo estivessem realmente preocupados com o povo judeu, realmente se importassem com a criação de um Estado para Israel, porque os britânicos, né, que ocuparam aquela região e que eram tão favoráveis à causa, não criaram, né, em Londres, por exemplo, ou os alemães que causaram aquela desgraça toda do Holocausto, que foram que mais perseguiam, que mais mataram os judeus, por que eles não colocaram lá em Berlim? Ou os Estados Unidos, por que não criou o estado de número 51 dentro do seu próprio território? Ou então os ibéricos, que tanto perseguiram durante o período da Idade Média o povo judeu? Por quê? Então, assim, tentar resolver um problema jogando essa situação em cima dos outros é muito fácil, é muito conveniente e depois acusar esses outros países de terroristas ou intolerantes. E aí, vale ressaltar, que é algo que inclusive eu chego a falar num outro vídeo, que na década de 90 houve o Acordo de Oslo, onde a autoridade palestina, que é a que responde oficialmente pelos territórios palestinos, e não Hamas, mas a autoridade palestina fez um acordo com Israel pela criação dos dois estados, pelo reconhecimento dos dois estados, onde ficaria Cisjordânia e a faixa de Gaza com a Palestina e a outra parte do território com Israel. Só que o que acontece? O primeiro-ministro de Israel, Rabin, que assinou esse acordo com Arafat, ele é assassinado. Mas ele é assassinado por um palestino, por um integrante do Hamas, por um muçulmano, não. Ele foi assassinado por um ultranacionalista judeu-israelense que não aceitava esse acordo de paz. Porque eu vejo muitas pessoas falarem: se os palestinos abaixarem as armas, eles terão paz. Se os israelenses abaixarem as armas, Israel é destruída. Mas que paz é essa que Israel coloca? Porque assim, indiscutivelmente, o Hamas é um grupo terrorista. Ninguém tem problema em falar isso. Um grupo que mata pessoas inocentes, mata civis, crianças, mulheres, idosos, que comete crimes sexuais, que comete tortura, sequestro. Ninguém nega isso. Mas por que quando vai falar de Israel, se tem tanto receio em usar essa palavra? Por que não podemos falar que Israel é um estado terrorista? Um estado que mata civis, que mata pessoas inocentes, que tortura, que desabriga pessoas, famílias, que estão há inúmeras gerações. Em julho deste ano fizeram uma operação em Jenin, no norte da Cisjordânia, e não se é falado nisso.
sabe? Só sempre é colocado como, é uma defesa, é uma resposta. Mas que resposta é essa? E quando desabriga famílias, quando cria os assentamentos no território da Cisjordânia, que são considerados ilegais. Fala-se numa democracia, mas numa democracia onde os palestinos não têm direito a voto. Que democracia é essa? Porque os palestinos são maioria? Então, não tem. Mas ali tem a autoridade palestina, tem um tipo de autonomia, mas uma autonomia extremamente limitada. E aí, quando surge esse conflito, que o Hamas faz o ataque, Israel responde, atacando hospitais, atacando escolas e matando um monte de gente inocente. Aí tem gente que vai falar, não, mas o Hamas usa escudo humano. Não, gente. A região da Gaza é uma das regiões mais povoadas do mundo. E aí vou usar o termo povoado para explicar a diferença, né, um conceito geográfico que é diferente de populoso. Populoso é quantidade de pessoas. Povoado é quantidade de pessoas por quilômetro quadrado. Então é uma região, uma área pequena que tem uma população muito grande para o tamanho daquela região. Então tem 3 milhões de palestinos, de 2 a 3 milhões de palestinos ali vivendo naquela região de Gaza, numa área muito pequena. Então qualquer ataque, qualquer bombardeamento que Israel realizar contra Gaza vai matar pessoas inocentes. Não existe isso de escudo humano, escudo de civis. É uma região extremamente povoada. E uma região que ficou muito povoada depois do Nakba, que foi um movimento de migração que os palestinos que viviam na região onde hoje é Israel tiveram que fazer, porque estavam sendo expulsos de suas casas e tendo suas terras entregues a colonos israelenses. Então, muitos foram para Cisjordânia, muitos foram para Gaza, outros foram para outros países vizinhos, outros foram para outros lugares do mundo, inclusive no Brasil. Mas a região ficou extremamente povoada. Então, um Estado que mata civis, tortura, comete inúmeros crimes de guerra, ele é o quê, se não terrorista? E falar isso é antissemitismo? Não faz o menor sentido, gente. Criticar Israel não é criticar o povo judeu ou o povo israelense, é criticar o Estado, é a política nefasta, genocida de Netanyahu. É o que eles vêm fazendo há 80 anos contra o povo palestino. Ninguém quer viver de guerra. Ninguém gosta de guerra. O povo só quer viver em paz. E o povo palestino quer paz. E quer ter seu Estado reconhecido. Quer ter seu país reconhecido e sua soberania. E não mais ser controlado por um outro país, por um exército extremamente abusivo, por uma política que retira energia elétrica, retira alimento, retira todo tipo de suplemento para a população, deixa a população morrer de fome. Porque o povo está morrendo de fome. E aí, quando se discute uma política de até de criar um corredor humanitário para as pessoas poderem ir embora, aos Estados Unidos e veta.
é contra. O que que explica isso? E aí esse país é que quer falar em moral, quer se colocar como polícia do mundo? Enfim, eu sempre tento fazer vídeos mais, entre aspas, mais imparciais, mais informativos e coisas do tipo, mas num momento como esse não tem como não se manifestar, não tem como não dar uma opinião, não tem como não se indignar com o que com o que está acontecendo dia após dia. É todo dia gente morrendo. E é todo dia gente defendendo esse tipo de atitude e, e falando até de um. Tentando, gente, usar um livro religioso como justificativa. Ah, mas é a terra prometida, eles têm direito, é o povo escolhido por Deus. E, e é o mais assim, mais irônico é ver, sobretudo, alguns cristãos mais conservadores com esse tipo de pensamento em relação a um povo que nem vê, que nem acredita em Jesus, sabe? Que não tem nada, assim. Na melhor da hipótese, se você perguntar para um judeu o que eles pensam de Jesus, ele vai dizer que é o Deus dos cristãos. Se você perguntar para um muçulmano, ele vai falar que é o Messias e um dos profetas mais importantes. Mas nem vou entrar em aspecto religioso, até porque não é a questão desse conflito. É um conflito político e territorial. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Como eu falei, é um vídeo um pouco diferente. E é mais um desabafo mesmo. E eu espero que esse conflito, né, acabe o quanto antes, porque qualquer vida é importante, seja ela judia, israelense, palestina, árabe, qualquer ser humano merece viver em paz. Então é isso. Abraço. Até mais.